Boa tarde, boa tarde. Vamos começar o nosso café com fé dessa tarde. É um minutinho a gente começa. Aproveitem para compartilhar com seus amigos, seus familiares, nas redes sociais. Conversar aí hoje sobre a vida intelectual do cristão. Esse vai ser o tema do nosso Café com Fé de hoje. Compartilhado nas redes sociais. Vamos então louvar o Senhor com 2 cânticos. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é o teu refúgio em meio à luta, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para
louvar. Desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Lá. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, dar a salvação. Lá. Amém. Somos gratos por tudo que temos. Vamos entrar no momento de compartilhar aí as novidades que Deus tem feito através da nossa igreja, nesse momento difícil que estamos vivendo, né?
todo dia, às 4 horas da tarde, temos o nosso Café com Fé. Quarta e domingo, às 7h30 da noite, temos o nosso culto coletivo noturno, né? Quarta-feira começamos a expor o livro de João, né? Acompanhe a exposição. Se você perdeu a introdução que foi trabalhada nessa quarta, você pode estar indo lá no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Central em Duque de Caxias, né? E lá estamos postando também os vídeos que estamos trabalhando aí no decorrer da semana. Então, todos postados lá, então você pode ficar à vontade, visitar lá e se você perdeu o culto de quarta-feira, você pode estar vendo lá no nosso canal. Jane Dark falou, né? Ademar de Campos, hoje foi só Ademar. Segunda-feira temos nossa live às 9 horas da noite, né? A segunda agora a gente vai falar sobre Jesus Cristo, né? Quem foi Jesus, se existem evidências históricas, né, a respeito de Jesus, da existência de Jesus, né? Por que Jesus teve que morrer, enfim, né? Vamos estar conversando sobre Jesus Cristo, né? Que é essa figura central aí para o cristianismo, né? Então você pode estar indo lá com a gente, vai ser muito bom, 1 hora, né, de conversa, né, e você vai poder estar tendo a oportunidade de estar colocando suas dúvidas no comentário, a gente vai poder estar ajudando, né? E amanhã, né, sexta-feira, às 9 horas da noite, né, o pastor Márcio vai estar trazendo uma nutricionista, né, para estar falando sobre esse tema tão importante que é a alimentação, né, uma alimentação saudável, né? Inclusive é muito importante para nós cristãos, né, nós cuidarmos do nosso corpo, né? Tem até um livro que eu estou querendo comprar da Monergismo, né, que é sobre a teologia da alimentação, né, a importância aí de nós cristãos, né, nos atentarmos à alimentação. Então é algo que realmente é importante para a nossa vida, né, e que os irmãos aí vão ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre como melhorar a sua alimentação, como cuidar melhor do seu corpo com o pastor Márcio, amanhã, sexta-feira, às 9 horas da noite. Não percam, tá bom? Essas são as nossas novidades. Vamos então entrar no momento da reflexão e no final a gente faz uma oração, tá bom? Hoje eu vou começar uma reflexão, né? Vou começar na verdade uma série de reflexões, né? Que eu já venho querendo começar há algum tempo, né? Que é sobre a vida intelectual do cristão, sobre a nossa inteligência, né? Como o cristão deve usar a sua inteligência. Ele falou aqui, o pastor lembrou aqui, ó, vai ser no Instagram, tá? A nossa live, as nossas lives, né, de segunda e de sexta costumam ser no Instagram, né? Então segue lá, né, @ibc_caxias, tá bom? Ó, segue lá que vocês vão estar tendo a oportunidade de estar participando das nossas lives, né? Então a gente vai começar conversando sobre a vida intelectual do cristão. Eu vou usar, claro, além da Bíblia como base, eu vou usar mais 2 livros aqui que vai me ajudar nessa jornada aí a respeito de falar sobre a intelectualidade do cristão, né? A inteligência do cristão, usar a inteligência para glorificar a Deus, né? O primeiro livro é esse aqui, né? A Apologética para Tempos, para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. E o segundo livro é esse aqui do Serrit Lange, né? A Vida Intelectual, né? Seu espírito, suas condições e seus métodos. Tá bom? Esses 2 livros, além da Bíblia, claro, vai estar nos ajudando aí para estarmos aí aprendendo sobre como utilizar, por que devemos utilizar. A primeira parte vai ser sobre conscientização, por que devemos utilizar, né, a inteligência para glorificar a Deus, né? E a segunda parte vai ser dicas práticas para como, né, devemos, como fazer para, né, aprender a utilizar a inteligência para glorificar a Deus. Então, por que, depois como, tá bom? Não vamos comprometer aqui de ser uma série sequencial, tá? Porque, enfim, né, nesses últimos dias, né, a vida tá meio doida, né? Às vezes acontece algum imprevisto, aparece alguma coisa interessante aí para estar falando, né? Aí eu vou ter que interromper a série. Então não vou me comprometer necessariamente toda semana eu vou estar falando sobre isso. Às vezes eu posso achar que está muito maçante também, posso estar trazendo um assunto diferente, enfim. Então não vamos me comprometer a ser uma série sequencial, né? Mas na medida do possível eu vou estar retomando esse assunto até a gente completar aí tudo que a gente precisa falar acerca desse assunto. Depois eu faço uma playlist, né, com todos os vídeos no canal para você poder ver de forma organizada, revisitar, compartilhar, enfim, fica à vontade para você, tá bom? De forma organizada, tá? Vamos falar sobre a vida intelectual do cristão, então, e eu queria começar falando sobre a complexidade da Bíblia, tá bom? E vamos, para isso, né, para esse tema, vamos começar utilizando como texto base o livro de 2 Pedro, tá? Capítulo 3, versículo 16. Então, os irmãos, se quiserem abrir a Bíblia,
para acompanhar, tá? Não vai ser, não vamos ficar presos a esse texto, a gente vai usar outros textos, tá? Então fiquem atentos com a Bíblia aí, eu vou citando as referências, você vai, né, pegando aí, tá bom? Aí abrindo para estar conferindo se é isso mesmo que a Bíblia diz, tá? 2 Pedro 3,16, se quiser também pegar um caderno, pega aí uma caneta, é legal, fazer algumas anotações. Se quiser botar no comentário alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade também, tá bom? Para estar ajudando nesse bate-papo, tá? Para você estar cooperando nesse bate-papo. Então, 2 Pedro 3,16 vai dizer: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. E a pergunta que a gente vai começar aqui levantando para a nossa reflexão é: a Bíblia é complexa? Será que a Bíblia é complexa? Será que a Bíblia é difícil? Geralmente a resposta que a gente ouve para essa questão é que não. Que a Bíblia, na verdade, é simples e que nós é que complicamos tudo, né? Existem até músicas que falam sobre isso, né? Enfim, né? Então, geralmente, é essa a resposta aí padrão, né? Só que não é tão simples assim quanto parece, né? A Bíblia não é tão simples assim quanto parece, né? E a própria Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando, a própria Bíblia diz isso. Aqui nesse texto que a gente trabalhou, o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui, nesse versículo, que há pontos difíceis de entender nas Escrituras Sagradas. Né? Então Pedro está falando que há pontos difíceis sim, de se entender nas Escrituras Sagradas. Né? Por isso que, se você me acompanha, né, nas atividades da Igreja Batista Central, aqui no Duque de Caxias, ou se você me acompanha aí no canal no YouTube, você verá que vai ter algumas reflexões, algumas pregações, algumas exposições da palavra que faço, que são mais simples. Em contrapartida, vai ter exposições, reflexões, pregações da palavra que acaba sendo um pouco mais complexo, um pouco mais difíceis. Claro que a gente tenta, né, na medida do possível, né, tornar sim a pregação, a exposição o mais acessível possível. Né? A gente tenta, né, tornar a exposição acessível, né? Mas não dá para fugir da complexidade de alguns textos. Por que não dá para fugir da complexidade de alguns textos? Né? Porque a própria Bíblia diz que há textos complexos. Né? Então não tem como você eliminar toda a complexidade dos textos sagrados. Né? O que acontece é que muitos pastores acabam evitando esses textos complexos. Né? Mas eu me recuso a fazer isso, não importa aí o que me custe. Por quê? Porque eu creio firmemente, né, que fugir de textos bíblicos complexos, ou fugir de textos bíblicos, qualquer texto, né, é antibíblico. Né? E qual é a base bíblica que eu uso para fazer tal afirmação, para dizer o que eu estou dizendo? 2 Timóteo 3,16. Se quiser abrir a Bíblia, pode abrir. 2 Timóteo 3,16. Segundo Timóteo 3,16 vai dizer assim, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, se toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, devemos pregar o que então? Toda a Escritura, sem exceção. Por isso que eu sou contra igrejas, né, que só prega sermão temático. Né, não prega sermões expositivos. Inclusive, né, o Mark Dever, né, que é um grande aí, teólogo, né, especializado em eclesiologia, né, que escreveu os livros As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tem ele aqui, só que ele está aqui embaixo, então é difícil de pegar, senão até pegaria para mostrar para vocês. E tem o outro também dele, que é O que é uma Igreja Saudável, né, que também está aqui em cima também, mas está embaixo de alguns livros, então fica ruim de pegar para mostrar para você. Né? Mas ele vai escrever, como ele escreve, né, as marcas de uma igreja saudável. Ele coloca como primeira marca de uma igreja saudável o quê? A pregação expositiva. Por quê? Porque devemos pregar toda a Escritura. E geralmente no sermão temático, né, não se acontece isso. Né? Não pregamos aí os textos aí de forma sequencial, pegando todos os versículos, né? Enfim, né? Mas então não é o que acontece em muitas igrejas, né? A maioria das igrejas, né, infelizmente, né, não prega, né, a maioria dos pastores, enfim, não pregam a escritura de forma expositiva, né? Não buscam pregar toda a escritura, não, né? Eles muitas vezes, né, pegam textos mais simples somente, né? Fogem de textos mais complicados, né? E um exemplo disso, né, é que com certeza, se você parar para pensar, né, pensa comigo só, né? Se não tem textos da Bíblia que você nunca viu um sermão sequer sobre esse assunto.
né? Enquanto, baseado nesse texto, né? Enquanto você vai ver incontáveis sermões a respeito de alguns textos específicos, né? Alguns textos mais clichês, né? Mais populares, né? Enfim, né? Isso revela aí que existem textos aí que estão sendo ocultados, né? Que não estão sendo trabalhados, né? Que as pessoas, né? Os pastores, enfim, estão fugindo de ensinar, né? E isso, como a gente viu, né, se toda a escritura é proveitosa, né, para ensinar, né, toda a escritura deve ser ensinada, né? Claro que eu entendo, né, em contrapartida de tudo que eu falei, né, eu entendo que sim, existem alguns textos que são mais difíceis, que precisa sim ser trabalhado para um público-alvo adequado, né? Por quê? Né? Porque existem alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, às vezes precisa de um conhecimento teológico, né, mais robusto, né? Precisa às vezes ser crente, né? Crer em Deus, crer em Cristo ressurreto, né? Ser convertido, né? Vou dar um exemplo de uma situação, né? De uma fala, né? Que não foi trabalhada, não foi falada num ambiente adequado, né? Uma vez eu vi um jovem cristão brincando com a noiva, né? Ia se casar e tal, né? Brincando com a noiva, dizendo que a mulher deve ser submissa. Olha só a frase, né? E o problema é que ele estava, né, em rede nacional. Eu não sei se era em rede nacional, mas era na televisão, né? E os repórteres, né, as pessoas, né, que não são cristãs, ficou, né, abismado com aquela frase, ficou escandalizado com aquele tipo de frase, né? Qual foi o erro? O erro foi trabalhar esse tipo de ensinamento, né, sem um entendimento prévio de várias coisas, né, que cria uma resistência, isso acaba criando uma resistência, né, ao cristianismo ao invés de nos aproximar, né. Esse tipo de ensinamento sobre o relacionamento, sobre a questão dessa submissão, né, ela precisa ser trabalhada, né, no contexto escriturístico, ou seja, existem o termo submissão nas escrituras tem um sentido um pouco diferente, né, do que tem hoje em dia. Hoje em dia se criou um peso pejorativo, né, na palavra, um sentido pejorativo, né, muito forte, né, que não é o sentido das escrituras sagradas. Então ele precisa ser trabalhado de forma específica, né, dentro do contexto com pessoas cristãs, né, que conhecem já, que já são convertidas, né, que são submissas às escrituras sagradas, né, à palavra de Deus, né, enfim, são submissas a Deus, né, e para então se entender esse tipo de doutrina, né, para se trabalhar esse tipo de ensinamento, né. Enfim, então existem ensinamentos sim que precisam ser trabalhados aí dentro do contexto eclesiástico, tá, específico, né. Vamos pegar mais um texto da Bíblia para a gente continuar expondo, né, o que a gente está conversando. Marcos 4, do verso 10 ao verso 12, parte A. Marcos, capítulo 4, do verso 10 ao verso 12, parte A. Podem abrir. Diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, verso 10, do verso 12, parte A. Diz assim: Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. Olha só que interessante esse texto, né? Jesus aqui está revelando nesse texto, né, um dos motivos de se falar em parábolas, né? E qual motivo é esse, Tiago? É para que os que estão de fora não entendam os mistérios do reino. Muitas vezes, cristãos conversam com não crentes, assim como conversam com não crentes, né, que para se assuntos, né, que para se entender é preciso crer conscientemente que, por exemplo, Deus existe, né, crer conscientemente em Cristo ressurreto, ou seja, precisa ser cristãos, né. Esses assuntos, né, eles são apenas a ponta de um iceberg, né? Eles são resultados lógicos, né, dos axiomas. O que são axiomas? Né? São os pressupostos mais básicos, os pressupostos mais fundamentais da pessoa que fala, né? Portanto, para que haja algum proveito em conversar sobre esses assuntos, né, que devem ser conversados somente com cristãos, né, as pessoas, né, devem ter os mesmos axiomas, devem ter esses mesmos pressupostos, né? Falar desses assuntos, né, com não cristãos, né, que precisam ter assuntos esses que precisam primeiro crer em Deus, né? A pessoa primeiro precisa crer em Deus, a pessoa primeiro precisa acreditar em Cristo, né? E além de não ser edificante para essas pessoas, né, acaba afastando essas pessoas de Deus, né? Pois acaba gerando uma visão distorcida, né, do que foi falado em função da divergência, né, desses pressupostos, né, entre os interlocutores, né? Existem coisas que a gente, para entender, a gente precisa ter pressupostos antes, precisa ter um conhecimento prévio acerca do assunto, né? Então, o cristão, ao falar sobre o cristianismo ou não cristão, ele precisa se limitar a falar somente o cristianismo puro, somente a parte simples do cristianismo, né?
E é o que o Lewis, C.S. Lewis, né, vai dizer em Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer o seguinte, ó: penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistirmos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de atrairmos para a nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais ser discutidas senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o seu único Filho. Olha só que interessante. Ele está falando aqui que os pontos controversos aqui, eles não devem ser discutidos, né, com não cristãos, né? Inclusive, né, aí é uma coisa interessante para a gente pensar, existir pontos controversos, né, existir divergências entre interpretações, né, entre pessoas verdadeiramente piedosas em Cristo, é mais uma evidência, na verdade, que a Bíblia não é tão simples assim, né, que há complexidade na Bíblia. Né? E por causa disso tudo que a gente trabalhou até agora, né, há pastores, né, que não concordam muito, né, com a transmissão para a internet de todos os cultos e todos os estudos, né. E eu concordo com esses pastores nessa visão. Eu não estou dizendo que não devemos transmitir cultos e estudos ao público. Não. É uma ferramenta que, inclusive, está sendo muito útil para nós nos reunirmos, para nós estar fazendo nosso culto coletivo, né? A igreja, né, está podendo estar junto, né, nesse momento difícil. Né? E é uma ferramenta importantíssima para a gente transmitir a palavra de Deus, né? Propagar a palavra de Deus. Né? Mas existem sim estudos, né? Existem sim palavras que precisam ser ensinadas para a igreja em específico. Né? Existem sim, né? E a própria Bíblia ensina isso, né? Então não acredito que tudo que a gente faz, todos os estudos devem ser para o público, né? Primeiro, tem muitos estudos que precisam ser específicos para a igreja, né? Agora, o fato de existirem textos complexos, né, e alguns textos, né, difíceis, né, terem que ser trabalhados para um público-alvo específico, não significa que esse tipo de conteúdo só deve ser ensinado para pastores ou seminaristas, que é um caminho que alguma galera toma aí que eu também não acho correto, né? Por exemplo, a teologia. Tem muita gente que acha que teologia é só para pastores, teologia é só para seminaristas, né? E não, definitivamente não, né? Até porque, se a teologia é conhecimento acerca de Deus e conhecer a Deus é fundamental para cultuarmos a Ele da forma mais adequada possível, então todos nós precisamos desse conhecimento, todos nós precisamos de teologia. Inclusive eu desconfio fortemente de igrejas que não ensinam teologia aos seus membros. Por quê? Porque não dá conhecimento aos membros, né? Os membros acabam ficando à mercê, né, do que o pastor fala, né? Do que o pastor fala. Enquanto, na verdade, né, os membros devem ficar à mercê do que a Bíblia fala, né? Ela deve submeter a Bíblia, né? O pastor deve ser somente o mensageiro, né? Então, né, quando o líder não dá conhecimento ao povo, a gente precisa desconfiar, porque não dar conhecimento é a melhor forma de um líder manipular o seu povo. Né? Então devemos desconfiar de igrejas que não ensinam teologias. Né? O líder precisa passar conhecimento, né, para que a igreja possa criticar o líder a partir das escrituras sagradas, né? A partir de um conhecimento robusto acerca de quem Deus é. Né? Então, né, outra aplicação disso que eu acabei de falar é que a teologia também, né, tem muita gente que fala assim, a teologia não deve ser ensinada para a igreja, né? Mas a verdade é que uma teologia que não pode ser ensinada para a igreja é, na verdade, uma teologia inútil, né? Se é que a gente pode chamar isso de teologia, né? Porque a teologia deve servir para nos aproximar de Deus, né? Deve servir para levar a igreja mais próximo de Deus, né? Então a teologia ela tem que ser trabalhada na igreja, né? Não existe teologia, né, que não pode ser ensinada na igreja. Se existe, é uma teologia inútil, né? Então a gente volta à pergunta inicial. A Bíblia é complexa? Né? E a resposta que eu quero começar a dar, né, é que a porta de entrada para o cristianismo ela pode ser simples. Né? Ou seja, é a crença, né, de que somos pecadores, né, e por isso somos incapazes de obter a salvação por nossos próprios méritos. Né? Então Deus, em seu infinito amor, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para cumprir a lei e se entregar em nosso favor, né, na cruz do Calvário. Né? Mas após a conversão, nós começamos a estudar a revelação divina a fim de quê? A fim de adquirir a cosmovisão cristã, a forma de ver a vida cristã e conhecer quem Deus é. E essa busca, ela, obviamente, ela é infinita e, claro, também, inevitavelmente, há complexidade nela. Né? Não poderia ser diferente. Né? E a gente vai ver por que isso. Né? Na verdade, a gente deveria enxergar beleza na complexidade da Bíblia e eu vou te dar 3 motivos para isso. Né? Primeiro, porque a complexidade da Bíblia, né, a parte complexa da Bíblia, ela nos humilha, né? Ela nos mostra o quanto somos ignorantes, quanto não sabemos de nada, né? Um cristão que percebe e se maravilha com a complexidade da Bíblia jamais se tornará aquele crente arrogante que acha que sabe tudo por ter muitos anos de convertido, por exemplo, né? Muito pelo contrário. Quanto mais ele sabe, mais ele percebe que nada sabe, né? Parafraseando aí nosso filósofo Sócrates. Né? Segundo motivo para que nós nos maravilhemos, né, com a complexidade, né, é que a complexidade ela revela verdades escriturísticas. Né?
A Bíblia era tão complexa que ela jamais poderia ter sido escrita por mãos humanas, né? Por isso ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inerrante, ela é a palavra de Deus infalível, né? Pois sem a inspiração sobrenatural de Deus, ela jamais poderia ter sido escrita, né? E terceiro, né, se a revelação natural de Deus ela é extremamente complexa, de tal forma que existem infindáveis cursos universitários, existem infindáveis pós-graduações, tudo isso porque para entender a vida, né? E ainda assim não conseguimos entendê-la completamente. Ainda que você passe toda a sua vida apenas estudando sobre a revelação geral de Deus, você jamais chegaria ao conhecimento pleno dela. O universo é extremamente complexo. E se o universo é extremamente complexo, quanto mais quem o criou. Se a revelação geral de Deus é complexa, quanto mais a revelação especial. Então a gente trabalhou 3 pontos do porquê nós deveremos enxergar a beleza da complexidade. Por quê? Primeiro, ela nos humilha. Segundo, porque ela revela verdades escriturísticas. E terceiro, porque se a revelação geral de Deus ela já é complexa, imagine a revelação especial de Deus. Se o universo é complexo, imagine o seu Criador, né? Então que a gente passe aí a glorificar a Deus na complexidade, e essa complexidade nos estimule a buscar mais conhecimento acerca de quem Deus é. E qual é a consequência de haver complexidade na Bíblia? A consequência é que nós devemos nos intelectualizarmos. Nós devemos passar a adorar a Deus também com o nosso intelecto. Nós devemos adorar a Deus também com nossa inteligência, né? É isso que vai dizer em Mateus 22:37. Olha só o que vai dizer em Mateus 22:37. Se os irmãos quiserem ler a Bíblia, pode ficar à vontade. Mateus 22:37. Vai dizer assim a palavra de Deus, ó. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Olha só que interessante. Deus nos deu inteligência para adorarmos a Ele com ela. Muitas vezes nós cometemos um erro por acharmos que a Bíblia é simples e também por sabermos que é o Espírito Santo que ilumina, né, para o bom entendimento dela, né? E qual erro é esse, né? Achar que não precisamos de inteligência para estudar as Escrituras, né? Precisamos sim de inteligência. A verdade é que precisamos sim de um bom raciocínio lógico, precisamos sim de um domínio da linguagem, precisamos sim conhecer regras de interpretação. E por que isso? Da mesma forma que comumente, né, quando estamos doentes, Deus nos cura através da medicina, comumente o Espírito Santo utiliza, né, do nosso intelecto para iluminar as Escrituras Sagradas, né? Ou seja, né, não é porque a gente entende que Deus cura, né, que a gente é contra a medicina, né, que a gente é contra a enfermagem, que a gente é contra a ciência, que a gente é contra os médicos. Não. Quando estamos doentes, a gente vai para onde? A gente vai para o médico, né? Quando a gente apoia a ciência, a gente apoia a medicina, dizem cristãos, médicos, enfim, porque a gente entende o quê? Que Deus se utiliza da medicina, se utiliza da ciência para curar. Da mesma forma, né, nós não devemos ser anti-intelectuais, muito pelo contrário, né? Nós devemos entender que a inteligência, a intelectualidade é um instrumento de Deus, é uma ferramenta do Espírito Santo para iluminar as Escrituras Sagradas, né? E você vai ver, né, com certeza você já viu situações, né, como essa, né, já saiu até na televisão, não gosto de citar nomes e tudo mais, né, mas você com certeza já viu situações, vai lembrar de situações assim, onde pessoas, né, ensinam coisas terríveis, né, tem atitudes terríveis baseadas em uma leitura errada das Escrituras Sagradas. Eu não estou falando de uma interpretação equivocada no sentido de essas divergências denominacionais, né, de denominação. Não estou falando disso. Estou falando de erros de leitura mesmo. A pessoa não sabe ler um acento, não sabe respeitar uma vírgula, não sabe respeitar um ponto. Aí leu de forma equivocada e ensinou uma coisa terrível, né? Quantas vezes a gente não vê coisas assim, né? E vou dar um exemplo mais prático ainda, né? Um exemplo agora, vamos imaginar uma situação hipotética e você vai ver, né, como que pode ser prejudicial aí a carência educacional no relacionamento vertical, nesse relacionamento com Deus, né? Imagina uma pessoa que nunca aprendeu a ler, né, ou não sabe interpretar textos, né, da forma adequada. Imagina essa pessoa. Irmão, a Bíblia foi atualizada porque se põe palavras que não entendemos porque não se simplifica, eu uso o dicionário para entender. Isso aí. Existem ferramentas, né, como dicionário, como comentários bíblicos, né? Existem livros sobre a Bíblia para facilitar o entendimento das Escrituras Sagradas, né? A gente cria traduções para facilitar o entendimento da Bíblia também. Isso tudo é para facilitar realmente, né? Mas ainda assim, muitas vezes, né, essa tradução não consegue, pela própria Bíblia ser complexa, ter entendimentos complexos. Não é só a palavra que é difícil, né? É todo um entendimento do universo, entender o que é Deus, quem é Deus, entender todo o universo, tudo isso, né? Ainda que a Bíblia explique com palavras, né, a gente traduza e torne as palavras fáceis. Primeiro, que sempre se perde um pouco na tradução, né? Porque nenhuma tradução é perfeita, né?
Então a gente deve sim voltar também a estudar a língua original, né? Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, né, que ela é inerrante, que ela é infalível, a gente está falando que a Bíblia, a versão original, é a palavra de Deus, né? Então, então, mesmo que a gente pegue essa tradução, né, o certo é a gente pegar essa tradução, mas também estar estudando os originais. Já isso já torna a coisa um pouco mais difícil, né? Mas, ainda que a gente consiga colocar palavras fáceis, né, não é só ter palavras fáceis, mas entender o universo, né, entender o universo, ainda que seja com palavras fáceis, entender o universo, entender a cosmovisão, entender como que isso se aplica na vida, tudo isso não é tão simples assim, né? Por isso que precisamos nos humilhar, né? Por isso que precisamos do Espírito Santo, né? Ainda mais que nós temos o pecado original habitando em nós, né? Isso limita a nossa visão, né? Por isso que somos incapazes de enxergar a vida plenamente como Deus quer. E por isso que também precisamos da igreja local, né? Para que um ajude o outro a enxergar a vida mais próxima de como Deus quer, né? Vamos para um exemplo prático, né, como estava trabalhando. Né? Imagina uma pessoa que nunca aprendeu a ler ou não sabe interpretar textos. Né? Como ela poderia estudar a Bíblia? Né? Tá vendo que ela teria dificuldade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia? Ela teria dificuldade, né? Ainda que ela possa ler, ouvir um áudio e tudo mais, ela teria dificuldade de estudar a Bíblia, né? E se ela tem dificuldade de estudar a Bíblia, como ela poderia ser como os bereanos, verificando se tudo que lhe é dito corresponde à palavra de Deus, né? Ou seja, a carência educacional, ela pode prejudicar sim o relacionamento vertical. A verdade é que a intelectualidade, buscarmos aí uma boa educação, é um chamado comum a todos, né? Não necessariamente, não estou dizendo que todo mundo precisa virar pastor, todo mundo precisa virar um escritor, todo mundo precisa virar um professor, todo mundo precisa virar um palestrante, não estou dizendo isso, né? Mas pelo menos todo mundo deve saber interpretar corretamente as escrituras sagradas, todo mundo deve saber, todos os cristãos, né, claro, deve saber examinar os sermões que chegam a você, todos os cristãos devem saber explicar de forma clara a mensagem da cruz, todos os cristãos devem saber responder às dúvidas dos incrédulos, né? Então, esse é um papel de todos nós cristãos, né? Agora, olha ao seu redor. A gente vive em um país com um dos piores desempenhos educacionais do mundo. Né? Não se engane, isso também compromete o relacionamento do povo com Deus. Né? Não estou dizendo que pessoas inteligentes necessariamente são cristãos, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que defasagem educacional prejudica no relacionamento vertical. Por isso, a igreja deve se preocupar sim com a educação de seus membros. Né? Alguns de vocês podem estar dizendo, Tiago, nada a ver. Jesus escolheu pessoas simples que não eram muito inteligentes. Verdade, Jesus escolheu sim pessoas com defasagens educacionais no início, né? Mas Jesus ensinou eles, né, a usarem sua inteligência para a glória de Deus. Né? Se a gente começar a estudar as Escrituras Sagradas, vocês vão ver que eles aprenderam a ouvir, eles aprenderam a falar, eles aprenderam a explicar, eles escreveram e passaram muitos e muitos dias estudando. Né? Um texto que prova isso, Atos 1:3. Atos capítulo 1, verso 3, vai dizer: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino. Né? Não devemos olhar para os discípulos antes de conhecer Jesus. Precisamos olhar para os discípulos, né, após o contato com Cristo, o que eles se tornaram após ter o contato com Cristo. Né? Pessoas que passaram a usar a sua inteligência para a glória de Deus. Né? A lição que a gente tem que tirar dessa situação, né, é que qualquer um, né, pode se tornar, né, inteligente em Deus. Né? Pode aprender a usar a sua inteligência para a glória de Deus. Né? Não ache que a inteligência é algo inacessível para você. Deus quer que você use a sua inteligência para a glória de Deus. Né? E a igreja, ela precisa se preocupar com isso. Né? A igreja precisa se preocupar com a educação. Né? Na verdade, se a gente olhar para a história da igreja, vamos ver que a igreja do passado se preocupava com a educação das pessoas. Né? E a gente precisa, né, muitas vezes olhar para o passado e aprender com a história. Né? Eu vou contar um pouco rapidamente da história da EBD e a gente vai terminar a nossa reflexão de hoje. Né? A história da EBD. Né? Por meio de John Wesley, Hannah Ball, em janeiro de 1765, ela aceitou a Cristo, né? E ela se tornou uma das principais membros da Sociedade Metodista de High Wycombe. Né? 4 anos após sua conversão, Hannah criou a primeira escola dominical para crianças que trabalhavam nas estalagens locais. Né? O encontro era antes dos cultos, mas também às segundas, Hannah as ensinava a ler e escrever. Né? Na cidade de Gloucester, localizada no sul da Inglaterra, né, essa cidade sofria com analfabetismo e desigualdade social, né? Não havia escola pública para as crianças. Né? As crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas locais e o único dia em que não trabalhavam era o domingo, dia no qual elas ficavam na rua sem nenhum acompanhamento. 11 anos após a criação da primeira escola bíblica dominical pela Hannah Ball, um jornalista chamado Robert Hicks passou a se incomodar com a situação e com a forma com a qual aquelas crianças de Gloucester, já desde novas, se tornavam desbocadas e violentas. Então Hicks criou uma escola que funcionava aos domingos. Hicks tinha 44 anos quando saiu pelas ruas convidando as crianças
para se reunir todos os domingos a fim de... Olha só, ele convidava as crianças para se reunir aos domingos para estudar a palavra de Deus, e juntamente com o ensino da palavra, Robert Hicks também ensinava matemática, história e inglês, no caso, que é a língua vernácula deles, né? Mas no nosso caso seria português, né? Olha só que interessante, né? Então, na história da igreja, na história da EBD, a gente viu que a igreja se preocupava, né, com a educação como um todo, porque entendia que a educação, ela pode sim comprometer aí o relacionamento vertical, e uma boa educação ajuda no relacionamento vertical. Então a igreja precisa se preocupar com a situação do país, precisa se preocupar com a situação dos seus membros com relação à educação, né? Então, a igreja de hoje precisa olhar para trás, olhar para a história e aprender com a história, né? E voltar a se preocupar com a educação. Assim como nós também devemos buscar nos intelectualizarmos, né? Para podermos, então, adorar a Deus com nossa inteligência. Aprender a usar a nossa inteligência para a glória de Deus, né? Não podemos nos acomodar. Precisamos, sim, né, estudar a sério as escrituras sagradas, né? Olhando os originais, né? Lendo livros de teologia, né? Conhecendo aí mais a fundo as escrituras sagradas, quem Jesus Cristo é, enfim, a história da igreja, para que a gente possa, sim, saber interpretar corretamente a escritura, ser como os bereanos, sabendo examinar o conteúdo, né, teológico, o conteúdo escriturístico que tem chegado até nós, que a gente possa propagar o evangelho, tirar as dúvidas dos incrédulos, explicar de forma clara o cristianismo. Isso é um papel de todos nós, não só de pastores, não só de seminaristas, né? Então, precisamos, sim, né, de buscar usar a nossa inteligência para a glória de Deus, né? Essa foi a reflexão dessa tarde. Quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco aqui para cultuar coletivamente a esse Deus, né? E que a gente possa realmente, a cada dia, nos humilhar cada vez mais perante o nosso Criador. Vamos fazer uma oração final e depois vamos estar encerrando esse culto coletivo dessa tarde. Oremos. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Pai, por estarmos aqui, Pai, juntos, Pai, como igreja, para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. Glória, 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 Pai, te rendemos, Pai. Que o Senhor continue, Pai, não desamparando o seu povo, Pai, continue conosco, Pai, para que a gente possa fazer a sua vontade, não a nossa, Pai. Nos dê coragem, Pai, para falar a sua palavra com ousadia, Pai, não fugindo de qualquer texto, Pai. Que o seu Espírito Santo, Pai, nos ajude a iluminar todas as suas escrituras, para que a gente possa falar realmente, Pai, o que o Senhor escreveu, Pai, não coisas da nossa cabeça, Pai, baseada em interpretações errôneas, Pai, mas que a gente possa realmente, Pai, entender as escrituras e propagar elas da forma correta, Pai. Para isso precisamos do Espírito Santo iluminando, Pai, porque somos pecadores, Pai, temos visões, Pai, equivocadas, fracas, falhas, somos limitados, Pai, somos ignorantes, Pai, mas o Senhor nos ensina, Pai, a usar a nossa inteligência para a sua glória, Pai. Ó, Pai, que o Senhor possa realmente, Pai, ensinar o seu povo, Pai, a usar a sua inteligência para a sua glória, Pai, adorar a seu nome com toda a sua inteligência, Pai, para que realmente, Pai, o seu povo acorde, Pai, para os falsos profetas, Pai, acorde, Pai, para fugir, Pai, desses falsos mestres, Pai, desses falsos ensinamentos que temos visto crescendo, Pai, cada vez mais, Pai, em nossa realidade que estamos vivendo, Pai. Ó, Pai, queremos te pedir também por essa situação que estamos vivendo, complicada, Pai, que o Senhor realmente, Pai, possa nos dar sabedoria, força, Pai, renovar nossas forças, Pai, para estarmos vencendo, Pai, essa situação o mais rápido possível, Pai. Em breve estaremos novamente aí nos reunindo, Pai, presencialmente, para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. Ilumine aí os médicos, os cientistas, para que logo, logo essa cura possa estar chegando, Pai, para estarmos novamente, Pai, juntos aí, cultuando o seu nome presencialmente, Pai. Também console, Pai, aqueles que perderam entes queridos, Pai. Proteja, Pai, aqueles, Pai, do grupo de risco, enfim, as pessoas aí que estão, que podem acabar, né, pegando essa doença, Pai, e tendo consequências, que não venha a ter as últimas consequências, né? A doença não proteja, né? Porque sabemos que o Senhor é o Deus da vida, Pai. E que o Senhor também, Pai, cure, Pai, aqueles que estão doentes, Pai. Talvez a gente esteja preocupado aí com alguém que está com Covid, alguém que está grave no médico, enfim, Pai, internado. Que o Senhor possa estar curando, Pai, para a sua glória e a sua honra. E que a gente possa, no final das contas, Pai, independente de tudo que acontecer, Pai, entender, Pai, que a verdadeira vida não é aqui, Pai, mas na eternidade, Pai. Que a gente possa realmente, Pai, vislumbrar, Pai, os tesouros eternos, Pai, e não os tesouros terrenos, Pai, que a gente possa pensar, Pai, nas coisas eternas e não nas coisas temporais, Pai. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz. Jane Dark, cristão que não participa da EBD, ele não cresce espiritualmente, verdade. Devemos todos nós participarmos da EBD. Tchau, pessoal, até a próxima.